O governo decretou hoje intervenção nos sindicatos de metalúrgicos do ABC Paulista. A intervenção foi decidida na madrugada de hoje, depois que o ministro do Trabalho tomou conhecimento de que também as assembleias de Santo André e São Caetano haviam recusado o acordo tentado por ele em São Paulo. Ministro, por que a intervenção? Não havia uma alternativa menos drástica do que essa? Não, nós tentamos tudo aquilo que foi possível. Abri inclusive as portas da minha casa para receber as lideranças dos dois lados, as lideranças trabalhistas e patronais. Chegamos inclusive a um acordo. Acordo esse que infelizmente não pôde chegar àquilo que foi o que nós imaginávamos. Diante disso, já que a greve tinha sido declarada ilegal pelo Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, era evidente que não nos restava outra alternativa senão aquela de ficar com a lei dentro de uma medida que, acima de tudo, era uma medida de autoridade. Como é que se desdobra agora o processo de intervenção? As assembleias ficam proibidas? Veja bem, nós nomeamos já os interventores. A nossa preocupação maior é que não haja nenhuma solução de continuidade, principalmente no sistema de prestação de serviços assistenciais ao trabalhador. O que nós queremos é que essa intervenção seja a mais breve possível. Queremos é fazer voltar à normalidade aqueles 3 sindicatos. E é evidente que tão logo seja possível, nós então estaremos convocando novas eleições para poder acertar a vida desses sindicatos. Os líderes que acabam de ser destituídos poderiam ser novamente reintegrados nos sindicatos? De acordo com a lei, não é possível. Finalmente, hoje, uma trégua no movimento dos trabalhadores metalúrgicos do ABC em São Paulo. 90 mil metalúrgicos reunidos em assembleia agora à tarde decidiram amanhã voltar ao trabalho. Nós vamos dar uma demonstração ao Brasil e ao mundo. Nós vamos voltar ao trabalho amanhã. Nós vamos receber o nosso pagamento integral dia 10. É um voto de confiança que eu peço a vocês. Para não dizer que nós somos radicais. Para não dizer que nós somos radicais. Nós vamos aceitar ao pedido do governo. Nós vamos voltar a trabalhar. Os metalúrgicos tomaram esta decisão depois de ouvir do assessor jurídico do Sindicato de São Bernardo, Maurício Soares, as explicações sobre um novo acordo firmado por ele junto ao ministro do Trabalho com a ajuda da CNBB. O acordo prevê, primeiro, volta imediata ao trabalho. Segundo, garantia que ninguém será punido pela greve. Terceiro, nenhum desconto dos dias parados no próximo pagamento. E, quarto, 45 dias de prazo para a discussão do desconto desses dias e para se estudar uma fórmula de não descontar 11% já dados como antecipação. Mas os metalúrgicos decidiram voltar ao trabalho, animados principalmente pela promessa da volta dos 3 sindicatos do ABC para as mãos dos ex-presidentes, entre eles Luiz Inácio da Silva, o Lula. Qual é a garantia que vocês receberam de que vão voltar ao sindicato? Olha, eu tenho certeza absoluta de que nós voltamos ao sindicato. Eu tenho certeza absoluta de que o bom senso prevalecerá. Eu tenho certeza absoluta que o ministro saberá reconhecer que nós somos os legítimos representantes dos trabalhadores de São Bernardo do Campo e Diadema. Nem a chuva contínua que caiu durante toda a tarde de hoje impediu que 20 mil metalúrgicos se reunissem diante do Paço Municipal aqui de São Bernardo do Campo. A reunião começou às 3 da tarde. Os metalúrgicos que falaram durante o encontro pediram para que os trabalhadores continuassem unidos e que todos voltassem para casa. Esse também foi o pedido de Luiz Inácio da Silva, que deu entrevista na igreja de Riacho Grande, perto da Via Anchieta. Por favor, não saiam às ruas, porque tem muita gente querendo um confronto entre os trabalhadores e a polícia, e esse confronto não interessa nem aos trabalhadores e nem ao Brasil. Eu acho que já aconteceu a intervenção, o importante é a gente tentar fazer com que seja revista essa intervenção e seja colocado no sindicato os diretores. Enquanto Luiz Inácio da Silva dava sua entrevista, em São Bernardo, os metalúrgicos terminavam sua reunião com uma passeata, que foi reprimida pela polícia. Na reunião de hoje, também ficaram marcados os próximos encontros dos metalúrgicos do ABC. O primeiro será amanhã, às 10 da manhã, na Matriz de São Bernardo. O outro será às 6 da tarde, na segunda-feira, na Praça da Sé, em São Paulo. Hoje, mais de 150 mil trabalhadores continuaram parados em cerca de 600 fábricas da região. Não houve nenhum encontro direto de negociações entre as lideranças sindicais e os empresários. Os empresários fizeram a sua reunião na Federação das Indústrias, enquanto os trabalhadores fizeram a sua Assembleia Geral num campo de futebol aqui em São Bernardo do Campo. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Não
tenho nenhuma confirmação de que o ministro Murilo Macedo viria a São Paulo. Mas se vier, não tenho dúvida nenhuma de que o receberemos de braços abertos aqui. Inclusive, se houver possibilidade e se quiser vir aqui numa assembleia dessa, nós traremos o ministro de coração aberto para ver de que o movimento dos trabalhadores é pacífico, ordeiro e, acima de tudo, é um movimento muito justo. Durante a Assembleia, o presidente do Sindicato de São Bernardo falou numa possibilidade de entendimento com os empresários. Ele disse que haverá um acordo se o aumento concedido em maio do ano passado não for descontado do índice deste ano. O que nós queremos é fazer um acordo onde os 11% não sejam descontados. Mais tarde, o delegado regional do trabalho disse que essa proposta dos metalúrgicos tem fundamento. Ele afirma que os empresários não podem descontar o aumento do ano passado. E li claramente mais de uma vez na cláusula 2ª e cláusula 5ª daquela convenção de 31 de maio de 1978 e que eu acompanhei de perto, que foram as primeiras greves de São Paulo, que não seria deduzido aquele aumento real e efetivo de 11%. Por isso eu acho e até me surpreendo de que esse assunto seja tão desconhecido do público como observei agora. Dia tumultuado no ABC Paulista. Em Santo André, os metalúrgicos decidiram acabar com a greve. Em São Bernardo, o movimento continua. A decisão foi tomada hoje depois de um confronto de rua entre a polícia e os operários. Muitos operários não conseguiram entrar na igreja e começaram a gritar palavras de ordem. O comandante da Polícia Militar advertiu o deputado Aurélio Pérez, que estava no local, que iria reprimir a manifestação. Pouco depois começou o tumulto. Os policiais atiraram bombas e jogaram água contra os metalúrgicos. Eles revidaram com pedras e começaram a correr para as ruas vizinhas. Houve prisões e feridos dos dois lados. E daí para frente, o tumulto se estendeu para toda a cidade. Algumas horas depois do término da Assembleia, continuaram os choques entre policiais e operários. No centro, houve correrias no meio do trânsito, agressões e espancamentos. No tumulto, envolveram-se muitas pessoas que passavam pela rua. Muitos operários foram presos e ficaram feridos nos choques. O trânsito foi impedido em alguns cruzamentos por fogueiras feitas pelos manifestantes. Eles também destruíram abrigos de ônibus. E os conflitos se estenderam durante todo o dia por São Bernardo. Até o final da tarde não se sabia ao certo o número de feridos nos choques. Nos ambulatórios e hospitais de São Bernardo, dezenas de pessoas foram atendidas com fraturas e queimaduras. O senador Teotônio Vilela, que esteve na cidade hoje, pediu mediação ao governo para resolver o impasse em que se encontra a greve.